uma universidade, enfim, foi muito bacana. E essas comunidades se transformaram em um grande grupo hoje que tem apoiado cada vez mais os avanços tecnológicos aqui no estado. Tenho conversado muito com a Vânia, entre outros parceiros aí, o Lucas, né? E todos os grupos que a gente participa é sempre esse movimento, né? Esse movimento de melhoria constante e o avanço da tecnologia. Nesse serviço nós fizemos atendimento de mais de 5.000 atendimentos de pacientes durante esse período do Covid. Então o governo do Amazonas assegura teleconsulta especializada no interior do estado. Nós recebemos um projeto via ProAdSUS, que é, vamos dizer assim, patrocinado pelo Ministério da Saúde, através de um apoio. Veio a equipe do Albert Einstein para nos ajudar no atendimento em 7 especialidades. E aí nós unimos força com a equipe da Tele aqui da UEA, porque, para quem não sabe, a UEA, ela atende todos os municípios do estado, mais 5 comunidades indígenas, com teleeducação, com teleconsulta, com teleconsultoria, telediagnóstico, segunda opinião formativa. E ela apoiou na Covid, palestras online, qualificando atendimento na saúde para combater, né, e trabalho de telesaúde no Covid também 19. Então, nós unimos forças. Todo momento, a nossa ideia era utilizar quem tinha expertise de determinado serviço para poder nos apoiar. Nós juntamos com a UEA abriu as portas lá para a gente, a equipe do Albert Einstein veio para cá, deram alguns treinamentos aqui, e nós fomos implementando, fortalecendo alguns municípios. E junto com todo esse momento de tele e utilização, porque tele faz parte da estratégia da saúde digital, veio a Prodan também, mais uma vez, com o apoio do Exército, fortalecer o programa Amazônia Conectada, né? E, por incrível que pareça, já tinha alguns municípios que já tinham sido contemplados com o projeto de tele, e que agora ele seria contemplado com a fibra. Isso fortaleceu mais ainda o projeto junto do Exército, e a Prodan também. E nós fomos aproveitando esse momento de conectividade e implementando o tele também. Ok? E hoje nós estamos com quase 5.000 atendimentos em 7 especialidades aí no estado, em 27 municípios. Ok? E aqui é uma demonstração, um feedback positivo aqui de um paciente, onde ele fala que o agendamento da consulta é muito rápido, tem a conversa, a análise dos exames e a prescrição de medicamentos. É a realização do sonho da população. Esse programa veio melhorar o atendimento na saúde. A gente não tem dúvida disso. Para mim e para todos nós que trabalham com tecnologia, é um caminho sem volta. Nós precisamos avançar cada vez mais nesse projeto. Pense que tem famílias que vêm para Manaus ser atendidas, e eu digo famílias porque quando o paciente vem, ele tem que trazer a esposa, ou ela traz o esposo para cá, né? E o estado ou o município tem que bancar isso daí, podendo ter o mesmo atendimento lá. Então, é possível fazer? É. Existem vários cases aí, e é só acompanhar isso daí. Ok? Então, aqui eu apresento para vocês um pouco da sala, como que foi montada, com 4 TVs, uma equipe aí de 5 a 6 pessoas que estavam no momento. Esse aqui foi um dash que nós montamos na época da segunda alçada, segunda onda, onde nós precisávamos acompanhar quais os municípios, quais as unidades de saúde estavam sem oxigênio. Então, através de um Google Forms, que foi a maneira mais rápida que nós tivemos no momento, implementamos isso e criamos um dash. A partir desse dash, nós podemos identificar quantidade de cilindros, vazios, cheios, se estava em situação grave, se estava em situação média. Para tudo isso, tinha um critério, tinha alguns parâmetros que a equipe que estava na retaguarda conseguia avaliar e dizer assim, olha, essa quantidade de oxigênio tem que ser enviada para tal município, ou tem que ir para tal unidade de saúde aqui na capital. E a partir daí se tornou a bússola para a entrega dos oxigênios.
Depois disso, nós criamos um app para que cada unidade de saúde possa estar lá apontando como é que estava o nível de oxigênio nos seus tanques. E aí um pouco do painel que nós desenvolvemos, que é o painel de leitos. Suzano é finalista no prêmio PMI Amazônia. Também nós fomos agraciados com o prêmio do PMI, porque nós implementamos uma solução de gestão financeira para a unidade de saúde, que até então não tinha. E foi muito gratificante esse prêmio, foi muito bacana. Ganhamos como melhor projeto e como melhor gerente de projeto também com um servidor da casa. Nossa equipe ia para campo. Como vocês podem ver, nós estávamos fazendo teste lá. Isso aí foi numa UPA, na Cidade Nova, onde já fizemos o teste. Praticamente esse app foi criado em praticamente 2 a 3 dias, pessoal. Que o tempo era muito pequeno, a gente precisava resolver o quanto antes esses problemas, né? Capacitamos várias pessoas durante esse processo. Tivemos várias reuniões integradoras com a FVS, com essa nossa presidente aí, que Deus a tenha, uma grande pessoa. Fizemos várias demonstrações em gabinete de crise, baseado em gestão de informação, tecnologia utilizada, baseado naquilo que foi estruturado lá atrás, porque senão nada disso a gente tinha conseguido executar. O que podemos esperar de inovação em saúde? Bom, como diz aí o William Gibson, o futuro já está aqui, apenas não foi uniformemente distribuído. E é verdade. Se você for olhar nas redes aí, existem várias iniciativas utilizando IA, IoT, machine, robô, entre outras coisas. Outro dia eu estava até falando com o André aqui, já dei algumas ideias de robô, porque eu já estou com a ideia também de robô. Além de robô, tem o telemonitoramento, né? Tem o monitoramento através dos vestíveis. Então tem várias coisas aí interessantes para se implementar na saúde digital. Lembrando que 5G está chegando, se não já chegou, né? O que podemos esperar? A SES planeja integrar monitoramento de trânsito para reduzir internações. Pessoal, nós fizemos um trabalho junto ao Detran de levantamento de dados baseado do Waze. O Waze tem uma API onde ele demonstra os acidentes, foi a primeira informação que nós pegamos, total de acidentes, acidentes graves e acidentes leves. Se você pegar o histórico dele, é muito interessante. Antes da pandemia, claro, como houve todo mundo segurando em casa, etc., mas mesmo assim teve acidente, teve. Quem era o principal ator? O motoqueiro, né? O motoqueiro só vivia para cima e para baixo entregando, então foi o principal ator. Depois que tudo se normalizou, houve um acréscimo de quase 30% dos acidentes graves de janeiro deste ano para cá. Então, é importante a utilização desses dados. Joinville já utiliza esses dados para melhoria da parte de planejamento, a parte de cenário de estradas, mobilidade, né? E a Fiocruz, ela utilizou esses dados também para poder verificar e avaliar quanto que tinha de gente na rua e quanto que tinha de gente em determinados locais, em vez de estar em casa, está por aí. Mas são dados que já foram coletados desde novembro do ano passado, tem muita coisa interessante. Nós já começamos a coletar também lá no Instituto, isso daí. Então nós temos já da região norte esses dados e a gente pretende trabalhar no sentido de demonstrar os impactos desses acidentes na nossa rede de saúde, entre outras coisas também. Então, tem a possibilidade de termos um hospital híbrido digital, com aumento da eficiência hospitalar, formação de uma rede de melhoria logística, serviço de telemonitoramento domiciliar. Então, tudo isso é possível, nós deixamos isso em um único local. Saúde conectada 5.0. Muitas das vezes o paciente, ele vai ser atendido, o médico diz para ele voltar daqui a 3, 4 dias, depois que ele faz uma série de questionamentos, né? Ele está conhecendo o seu paciente a primeira vez. Imagine se ele tem todas essas informações integradas com o seu registro eletrônico, uma vez que nós não temos o prontuário eletrônico único, né? Então, baseado nessas informações, eu consigo traçar um perfil do meu paciente. Então,
Então, a primeira vez que ele chegar aqui, eu colocar o CPF dele, que ele já está integrado, porque o Conect SUS lá atrás já fez esse trabalho de integrar, que antigamente nós não tínhamos, ele vai pegar o CPF do paciente e já saber o histórico dele, desde o nascimento dele, se tiver um prontuário, se não, pega o registro, até o último atendimento que ele teve. Dali o médico consegue traçar um histórico do que ele tem, dos problemas que ele teve, etc. Já ganha esse tempo, otimiza esse tempo, né? Até para possíveis soluções e possíveis utilização de remédios, medicamentos e tal. Cuidados integrados com telemonitoramento. Com todo esse tipo de inovação, o que a gente pretende ganhar, pessoal? 15% de redução em visitas de emergência, 20% de redução nas admissões hospitalares, 14% de redução nas admissões eletivas, 14% de redução de dias em leito hospitalar, 8% de redução no custo dos impostos e 45% de redução nas taxas de mortalidade. Medicina à distância, mais segurança para pacientes, integração de dados e tecnologia do setor da saúde e a luta contra doenças sérias. É isso que a gente tem imaginado. Claro que tem outras coisas a mais. O mundo da saúde, ele é muito robusto, como eu falei anteriormente. Tem muita coisa para se fazer. Para o Estado, existe uma grande responsabilidade dele investir nisso daí, principalmente em tecnologia. Sem tecnologia, nós não vamos conseguir chegar onde a gente pretende, que é impactar no cidadão. O cidadão ele precisa ser bem atendido, ele precisa ser bem assistido, né? Então, a tecnologia vem para isso. Tudo que fala em saúde, pessoal, é quase impossível você não pensar em tecnologia. O que você vê na televisão tem TI no meio, não tem para onde correr. Você está falando de Covid, você está pensando aqui. Eu preciso das informações para olhar a tendência. Eu preciso olhar a informação para saber quantos leitos eu tenho. Eu vou precisar aumentar mais leitos, se aumentar mais leitos, eu preciso de mais gente, preciso de mais EPI, preciso de mais medicamento. Então, tudo isso é importante. Só a TI, com a gestão de informação, vem para agregar. Então, gestão de desempenho das unidades, a ideia é o quê? É nós fazermos um diagnóstico, é montar uma plataforma, isso já está sendo trabalhado, criar uma plataforma onde a gente possa fazer o diagnóstico da gestão de saúde, de um setor lá, do hospital. A gente faça o diagnóstico, a gente faça análise baseada no diagnóstico que foi feito. Será que ele está atendendo bem, em tempo hábil? Será que tem profissional atendendo naquele momento? Não tem, né? Baseado em toda essa análise, a gente cria um plano de ação, né? A gestão pública ela precisa estar inserida na questão da gestão para poder otimizar os recursos da saúde. Partimos da plano de ação, a gente parte para a execução. E se trabalha no monitoramento disso daí, tá? Para se entregar um hospital a nível de privado. É possível? É possível. Se vocês pegarem cases no mundo afora, existe isso daí. O próprio Canadá, que é um país que participou de alguns estudos que eu fiz, desde 97 faz implementação e investimento altíssimo lá, e hoje tem uma rede de saúde muito boa, muito preparada. Aqui é possível? É. Nós temos orçamentos para fazer isso daí. Por fim, da minha parte, pessoal, eu queria deixar esse pensamento aí de Sócrates. O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia, não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Ok? Vou passar agora para o meu amigo Simon, que é a parte dele que vai falar sobre a prefeitura. Obrigado. Qual o botão que avança? Esse aqui avança, né? Obrigado. Vou fazer um teste aqui. Legal. Bom, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar inicialmente a vocês. O meu nome é Simon. Eu sou analista de sistemas de informação. Sou graduado pela Universidade Federal do Amazonas, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV e especialista em engenharia de produção pela UFAM. Já estou no mercado aí há um tempo, pouco mais de 20 anos. Já estou na área pública há 11. Comecei na Secretaria de Finanças e Tecnologia da Informação. E há 8 anos estou na Secretaria Municipal de Saúde, de onde eu já entrei como analista de sistemas e atualmente eu estou como diretor de tecnologia da informação da secretaria.
Bom, no tocante à prefeitura na parte de saúde, né? Mais especificamente Secretaria Municipal de Saúde. Antes da pandemia, é bom também contextualizar. Nós já atuamos com alguns sistemas há algum tempo, em várias áreas da saúde municipal. Por exemplo, as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, elas já usam o sistema de prontuário eletrônico do cidadão, que vem do Ministério da Saúde. Nós desenvolvemos também uma solução para farmácia, para gestão de farmácia, mais especificamente a dispensação do medicamento, que é aquela operação que quando o farmacêutico entrega um medicamento para o cidadão, isso permitiu mais controle na dispensação, evita desperdício, evita, por exemplo, que o medicamento seja entregue 2, 3, 4 vezes. A Secretaria também toca alguns projetos específicos, como o programa Leite do Meu Filho. Nós também atuamos na informatização do processo, desde o cadastro do dependente, cadastro dos responsáveis, agendamento de entrega de leite, entre várias outras operações na Secretaria. Mas nessa apresentação a gente vai focar a atuação dos últimos 2 anos, especialmente na pandemia de Covid-19. Situações difíceis, elas trazem problemas, mas também podem trazer oportunidades. Ano passado, então, começou a pandemia de Covid-19, que virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. E para a Secretaria Municipal de Saúde não foi diferente. Nós estávamos nos preparando para tocar projetos, por exemplo, voltados para o cidadão, e de repente tudo mudou. A gente agora tem a pandemia, exigiu a adaptação de todo mundo, em todas as áreas, veio a dificuldade do distanciamento social, cuidados adicionais de higiene, restrições de circulação, pelas características da própria doença. Então, isso trouxe limitação de circulação e funcionamento presencial de atividades diversas, ou seja, todo mundo teve que se recolher. Outro problema, uma doença nova, em que é difícil você diagnosticar e tratar. No começo não se tinha muita ideia de como fazer. Então a Secretaria ela começou a trabalhar com 2 tipos de pacientes de Covid. Vale lembrar que a saúde municipal ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A Secretaria ela tem como missão cuidar do que nós chamamos de atenção primária de saúde, que é aquele primeiro atendimento que o cidadão recebe. Quando ele está com algum desconforto, alguma dor, algum problema mais ligeiro. Por que esse sistema existe? O objetivo principal dele é desafogar hospitais. É fazer com que você não precise, como cidadão, ir a um hospital. Se você tem um problema mais ligeiro, a própria unidade de saúde cuida para você. Você só vai para o hospital se for uma coisa mais grave ou emergencial. A maior parte do atendimento é absorvido pelas unidades básicas de saúde que são tocadas pelos municípios. Então, voltando para a Covid, passamos então a trabalhar com 2 tipos de paciente. O caso suspeito e o caso confirmado. O caso suspeito é aquele que não se tem certeza se a pessoa tem Covid ou não. Ela apresenta 1 ou mais sintomas, mas não temos certeza. E o caso confirmado é aquela pessoa que depois de exame foi confirmado que ela tem Covid-19. E no ano passado, rapidamente, o número de casos suspeitos e confirmados aumentou muito. E aí veio o desafio, como é que a atenção básica de saúde vai receber esse pessoal? E o número dessas pessoas cresceu muito. E aí veio o desafio, como é que eu vou atender e acompanhar esse pessoal, seja o suspeito, seja o confirmado? Essa é uma tarefa desempenhada pelo que nós chamamos de vigilância em saúde. Ela que acompanha, por exemplo, epidemias, endemias, a incidência delas no município, a evolução, o tratamento. E é a área da Secretaria de Saúde que tem primariamente a missão de cuidar dessa tarefa. No começo eram poucos casos e era fácil gerenciar. Eu lembro que na sala de situação de vigilância, os nomes dos casos confirmados eram escritos em um painel de vidro, com pincel. Não eram tantos nomes, então todo mundo escrevia. Então dava para ver ali no painel todo mundo. Só que esse número cresceu tanto que ficou impossível registrar os nomes de todo mundo no painel de vidro. Não teve como fazer. E foi necessário então criar uma nova abordagem de como lidar
com a Covid-19. E como é que esse monitoramento é feito ainda hoje? O processo foi criado e é seguido ainda hoje. Hoje, cada caso, seja suspeito ou confirmado, ele precisa ser notificado junto ao Ministério da Saúde, através de sistemas do DataSUS. Ou seja, o profissional de saúde ele tem obrigação de notificar caso suspeito ou confirmado de Covid-19, entre outras doenças também, mas vamos focar aqui no caso da Covid. Ele é obrigado a notificar. Então, as suspeitas ou casos confirmados são coletados, e a partir daí inicia-se um acompanhamento por telefone para cada pessoa. Essa pessoa ela recebe uma ligação, um profissional de saúde faz um conjunto de perguntas sobre o estado de saúde da pessoa e as respostas são registradas. E de tempos em tempos a pessoa ela recebe ligações para saber como é que está, para poder registrar a evolução, para saber se é um caso confirmado, para saber se é negativo, se é um alarme falso, ou se a pessoa foi internada, ou se a pessoa veio a falecer. E todo esse acompanhamento é devidamente registrado. Isso é feito até essas condições de finalização serem alcançadas. Por exemplo, a pessoa recebeu alta médica, a pessoa pediu para sair do acompanhamento, que existe essa opção. O cidadão ele pode não ser monitorado. Ele pode indicar e dizer, não, eu não quero mais ser monitorado, então as ligações param na hora. Falecimento, internação, entre outras coisas. O primeiro desafio foi estabelecer esse processo de trabalho. Uma vez que o processo foi estabelecido, foi construída então uma aplicação, um sistema chamado de telesaúde. Essa aplicação foi criada pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Censa, e ela foi criada tendo como base o processo de trabalho que eu citei para vocês anteriormente. Foi criada uma coisa que pudesse ser facilmente seguida e que dependesse basicamente de um telefone. Ah, como vou registrar? Papel ou qualquer outro meio. Mas para facilitar o registro e o acompanhamento, o sistema foi desenvolvido. O sistema foi batizado de Telesaúde Censa e ele também é chamado internamente de telemonitoramento. Então ele se baseia inicialmente na coleta automatizada dos casos nos sistemas do DataSUS. Ele recolhe esses casos, seja suspeito ou confirmado, e passa para o sistema. E a partir daí eles servem como dados inicial para iniciar o acompanhamento. Todo dia um profissional ele recebe um conjunto de pacientes, que eles passam a ser chamados de pacientes, e para esses pacientes eles iniciam as ligações. Que perguntas ele vai fazer? Ele vai seguir um roteiro pré-estabelecido e outra, o próprio profissional ele já tem acesso a alguns dados do paciente. O nome, o CPF. Para quê? Para dar segurança ao paciente, para ele não achar que, por exemplo, ele está sendo vítima de golpe. A ideia é que ele tenha confiança no profissional da secretaria para que ele vá respondendo as perguntas da maneira mais honesta possível. As respostas são devidamente, então, registradas e, de tempos em tempos, esse paciente volta para a lista de ligações, para que uma nova ligação seja feita e ele possa ser devidamente acompanhado, seguindo o seu roteiro pré-estabelecido. Quando uma ligação não é atendida, isso também é registrado, dizendo, eu tentei ligar para o paciente X, mas ele não atendeu. Isso também é registrado. E a depender da situação e do perfil do paciente, novas ligações são programadas com maior ou menor antecedência. Por exemplo, a gente estabelece alguns critérios. Um paciente idoso, ele vai receber ligações com mais frequência. Um paciente que tem um conjunto de comorbidades, ele vai ser acompanhado também com mais frequência. Por quê? Porque a evolução da doença nesses casos pode ser mais grave. Então é necessário acompanhar mais de perto. E a visualização que o operador tem é toda baseada nesse seu trabalho. É pegar a lista de pacientes, ligar e registrar o acompanhamento. É simplesmente isso. A aplicação não tem muito mistério. É uma simplificação do processo de trabalho que já foi estabelecido anteriormente. E a gestão ela tem à disposição relatórios e gráficos diversos sobre os acompanhamentos realizados, a evolução dos casos, a produtividade também de cada operador, para saber quanto eles estão ligando, entre outros acompanhamentos.
Isso aqui é um exemplo de uma tela. O operador ele vai enxergar o nome do paciente, o CPF, a idade, o telefone. A que programa ele pertence, no caso Covid, e as informações do último acompanhamento realizado, para saber de onde parei, ou de onde o acompanhamento parou, para então eu pegar, vou ligar para essa pessoa, então já sei onde é que ela estava, em que estado ela estava, e vou poder partir o acompanhamento dali em diante. A base do trabalho do operador é basicamente essa. Há um detalhe, quem liga para as pessoas é sempre um profissional de saúde. Um médico, um dentista, um enfermeiro, ou seja, pessoal credenciado para fazer esse tipo de acompanhamento. Aqui um exemplo de gráfico, né? Situações do paciente. Aqui tem o assintomático, sintomas leves, sintomas graves. E aqui, quais são os sintomas mais comuns? Dor de garganta, cefaleia, fadiga, febres. Alguns exemplos de gráficos que a aplicação consegue retornar. Essa foi a primeira reação, a primeira ação, na verdade, que a Secretaria tomou, junto ao Departamento de Tecnologia, para permitir o acompanhamento de doentes de Covid-19, seja suspeito, seja confirmado. Porque alguma coisa precisava ser feita. Dentro da responsabilidade da atenção primária, precisávamos fazer alguma coisa e essa foi a primeira ação, acompanhar quem está doente. No final de 2020, começaram a se falar em vacina, olha, vai sair a vacina. E no final de dezembro de 2020, as primeiras pessoas vacinadas começaram a aparecer pelo mundo afora. Vários laboratórios divulgaram e testaram suas vacinas. Estados Unidos e Grã-Bretanha saíram na frente, começando a vacinar o pessoal. E aí veio o desafio: como é que eu vou registrar essas vacinas? Porque eu precisava registrar e mandar para o Ministério da Saúde. Como é que o senhor vai fazer? Um desafio: como eu vou aplicar a campanha? O Ministério da Saúde não tinha estabelecido regras ainda, não tínhamos nem recebido as vacinas ainda. Então, como é que eu ia começar a trabalhar? E a sociedade cobrando, queremos ser vacinados, e aí, como é que vai ser? Bom, então no início de 2021, o Brasil recebeu os primeiros lotes de vacina vindos da China. O estado de São Paulo foi o primeiro a fazer a vacinação. Mas aí, como é que a gente vai começar a campanha? Toda campanha de vacinação, seja de que imunizante for, ela tem as diretrizes definidas pelo PNI. Plano Nacional de Imunização, que é montado pelo Ministério da Saúde. E não tínhamos nada ainda, por mais que pedíssemos. Então, alguns dias depois, o PNI reagiu, mandou as primeiras instruções, mandou uma lista de grupos prioritários que deveriam iniciar a vacinação, já que não havia tanta vacina disponível. E o DataSUS, que é ligado ao Ministério da Saúde, disponibilizou um sistema. Mas esse sistema não estava funcionando. Ou seja, não servia para o propósito que tínhamos. E tínhamos um desafio enorme na mão. Quando as vacinas chegassem, a vacinação tinha que começar imediatamente. A sociedade estava cobrando. E aí precisávamos de alguma solução. A primeira solução concebida, vocês vão até rir, ou vão achar engraçado, mas foi criar um formulário no Google Forms para poder permitir pelo menos o início do registro. Então, as primeiras vacinações foram registradas em um formulário de Google Forms para poder guardar o dado e depois passar para algum lugar. É claro que Google Forms não é a melhor solução. Tem vários problemas de validação, erro de digitação, mas foi o começo. Até que a gente viu que precisávamos desenvolver alguma coisa. Precisávamos criar alguma coisa para registrar adequadamente essas vacinas. Então, saímos buscando ajuda na comunidade de desenvolvedores, a comunidade ajudou, e em 4 dias veio a primeira versão do sistema chamado SMV, Sistema Municipal de Vacinação. E essa primeira versão foi disponibilizada para os profissionais de vacinação para que eles começassem a registrar a vacinação. Bom, o sistema nasceu bem simples, basicamente era só registrar as vacinas de acordo com o grupo prioritário, o lote que estava sendo disponibilizado, o nome da pessoa, o CPF da pessoa, ou seja, uma coisa bem elementar só para começar o trabalho, né? E depois o sistema evoluiu, hoje ele tem preenchimento automático, coloca o CPF, aparece os dados da pessoa,
Tenho mais grupos prioritários. Depois a gente desenvolveu uma opção de agendamento que hoje a gente não usa mais, porque hoje não tem mais agendamento de vacinação. Você vai direto no posto se você quiser. E o sistema ele é acessado a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet que tem um navegador. Até no celular, o operador que está lá na ponta, ele consegue registrar a vacinação. Bom, vale lembrar que nem tudo é sistema, né? E foi necessário estabelecer um processo de trabalho para a utilização. Para isso, a equipe do Departamento de Tecnologia teve que interagir com os postos de vacinação, explicar para o pessoal como é que o sistema funciona, acompanhar 1, 2, 3 dias o funcionamento. O pessoal da ponta criou processos também para eles baseados no sistema. E as pessoas-chave para o sucesso do sistema foram os líderes dos postos de vacinação. A maioria comprou a ideia de imediato, mas aquela história, o novo assusta, né? Houve resistência de alguns postos, mas ela foi sendo vencida progressivamente. E a coisa começou a melhorar quando o registro passou a ser feito em tempo real. Até então, os operadores do posto de vacinação, eles anotavam tudo numa planilha e depois digitavam, o que dava muito erro. Com o tempo, eles foram vencendo a resistência e começaram a registrar em tempo real no próprio sistema. E o sistema, naturalmente, de acordo com as mudanças de regras de vacinação, ele foi sofrendo N mudanças. Hoje ele já está mais adequado. Essa aqui é uma tela dele. É basicamente uma lista de campos. Esses campos aqui são simplesmente os exigidos pelo Ministério da Saúde para registro da vacina. E aqui alguns exemplos aqui de atuação no posto de saúde. Por exemplo, a instrução do pessoal, acompanhamento, treinamento. Aquela última foto ali foi o treinamento do pessoal da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, quando eles começaram também a operar o sistema para registrar vacinação para as mega campanhas. Essas campanhas de viradão que vocês acompanharam aqui na Arena, aqui no Vasco Vasques, o pessoal do Estado também começou a trabalhar com a gente. Só que não basta só registrar, eu preciso mostrar os dados. Então surgiu a demanda, né? A Justiça Federal começou a acompanhar o processo de vacinação mais de perto. Órgãos de controle como o Ministério Público e Tribunal de Contas acompanham o processo. Imprensa, pessoas interessadas, elas vão acompanhando o processo também de vacinação. Então elas querem saber os números, elas querem saber a evolução da vacinação. Então, como forma de dar transparência a isso, foi necessário, então, criar um vacinômetro local. Algumas cidades já utilizavam e Manaus teve que criar o seu vacinômetro. Então, nós aproveitamos algumas boas práticas desses vacinômetros, incorporamos e montamos a primeira versão do vacinômetro de Manaus. Na primeira versão, mostrava-se os números da vacinação do dia corrente, divisão por grupo prioritário, dose, local de vacinação e um gráfico com evolução diária. Hoje ele já mostra bem mais. Hoje ele já mostra, por exemplo, a aplicação por dose, local, categoria, grupo prioritário, sexo, raça, percentual de população vacinada em relação a vacinável total. E um grande motivador para isso foi, além dos órgãos de controle, uma auditoria feita por um instituto independente, que ele avalia o nível de transparência da divulgação das informações pelos municípios. Um desses órgãos é a Open Knowledge Brasil. Na última avaliação, Manaus ficou em 3º lugar em nível de transparência de divulgação de dados sobre Covid. E o vacinômetro é parte importante disso. Hoje, inclusive, meios de comunicação, como os telejornais, mostram o vacinômetro para poder mostrar a evolução da vacinação. Isso aqui é um exemplo de tela dele. O endereço está aí para quem quiser acessar, é acesso público. Vocês podem verificar como é que está. Eu já vi aqui no vacinômetro que mais de 92% da população vacinável já tomou a primeira dose. Já temos mais de 70% com o esquema vacinal completo, o que indica que Manaus está evoluindo muito bem na vacinação. E o que passamos a fazer também? Na época da vacinação dos idosos, nós aproveitamos um cadastro anterior e criamos o Imuniza Manaus, onde permite que o cidadão se cadastre previamente
E isso facilitará no processo de vacinação. Quando for digitado o CPF da pessoa, já aparecem todos os nomes. Então, o processo de registro fica muito mais rápido. Ele também foi muito útil para que grupos prioritários pudessem se cadastrar antes para poder ser feito o agendamento. Então, nós tínhamos um controle melhor de quantas pessoas procurariam os postos para poder fazer a distribuição de vacinas. Ou seja, o sistema ajudou a própria secretaria a se planejar na organização da vacinação. Todo dado informado, ele passa por uma validação em bases do Ministério para evitar que uma pessoa coloque uma data de nascimento inválida ou então irreal. O acesso também é público pelo imuniza.manaus.am.gov.br. Aqui o exemplo de tela, onde ele está acessado, e ali o formulário de cadastro. Coisa bem simplesinha para o cidadão poder preencher com facilidade. Depois foi necessário criar um conjunto de relatórios de gestão que mostram dados diversos sobre a vacinação, tanto para uso pela área de imunização, quanto pela gestão da censa, como também para produzir relatórios que vão ser entregues aos órgãos de controle. Esse sistema de relatórios ele é utilizado internamente pela secretaria. Está aqui uma tela dele. E o que acontece? Todo dado registrado de vacinação, ele precisa depois ser transmitido ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não obriga você a utilizar o sistema dele, mas se você tem um sistema próprio, você precisa mandar esses dados. Para isso, nós precisamos criar todo um esquema de transmissão desses dados, validação da transmissão, para que todo mundo consiga ver, no Conect SUS, por exemplo, o registro da sua vacinação. Inclusive, um dos caras que faz esse trabalho está aqui na sala, viu? Então, aqui só mostra basicamente que todo dado transmitido ele aparece no Conect SUS, entre outros sistemas do Ministério da Saúde. Posteriormente, o município e o estado se juntaram na campanha. Um grande motivador foram os viradões, as grandes campanhas de vacinação em que os profissionais do estado se juntaram ao município para poder fazer com que a vacinação acontecesse a contento. Há ainda coisas que vão acontecer, há outras possibilidades de parceria. E além da Covid, a gente não pode também deixar o resto para trás. Há várias outras coisas a serem feitas. Por exemplo, evoluiu o sistema de telesaúde. Ele agora passou a acompanhar também pacientes de tuberculose. Por que paciente de tuberculose? São pacientes que eles têm que tomar medicação por um período de 6 meses a 1 ano. E muitos abandonam o tratamento. Então, o objetivo é, da mesma forma, pegar e ligar para chamar a pessoa para ela voltar ou prosseguir o tratamento. Também vamos trabalhar com saúde da mulher, ou seja, acompanhamento de pré-natal e puérperas. E para que isso aconteça, e para que outros sistemas entrem, a gente precisa investir em link de dados, em utilização de computadores, em estabelecimento de processos de trabalho, para que a automação chegue às unidades de saúde e agilize o atendimento à população. Uma coisa que é muito importante ressaltar: quando eu trabalho, por exemplo, com TI na saúde, não basta só colocar um sistema ou colocar um equipamento novo, eu preciso investir nas pessoas. Tanto em quem desenvolve essas aplicações, como em quem vai utilizar. Porque as pessoas são o principal meio para que isso aconteça a contento. E o que esperar? O que tem de perspectiva? O Arce já falou de algumas coisas aqui, mas também, para acrescentar, tem outras oportunidades. Por exemplo, teleconsulta. Como é a possibilidade de eu atender uma pessoa à distância? Isso já foi cogitado pela secretaria. Para quê? Para desafogar as unidades básicas de saúde. A pessoa poder passar por um atendimento sem precisar sair de casa, por alguma forma. Telemedicina. E outra coisa que também visualizamos, e que já foi solicitado para a gente, a possibilidade de integrar os dados do cidadão de saúde na ação com outras secretarias, com dados de outras secretarias, com educação, com transporte. Isso aqui é um embrião para o nascimento do que nós chamamos de cidade inteligente. Uma cidade com os dados dos seus cidadãos interligados que permita a melhor tomada de decisão pelo gestor, para oferecer serviços melhores para a população. Gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aqui à disposição.
Isso aqui é um pouquinho do que nós estamos fazendo em termos de tecnologia de informação na saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Quem ainda não conhece, a gente criou esse QR Code aqui, que é justamente para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a Associação de Profissionais de Tecnologia e Inovação. Você pode entrar nesse grupo que nós vamos depois passar mais informações sobre a nossa associação.